Olá, Tiago Santos. Olá, Francesco. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, muito obrigado por aceitar aqui Um este prazer. encontro para uma conversa que contigo será super interessante. Portanto, se te puderes apresentar quatro frases. Então, eu sou Tiago Santos, sou músico, trabalho também na rádio e pronto. É E acho que é isso. isso. Sou o que eu faço. Perfeito. Então, és perfeito para esta conversa, visto que quero perceber mais ou menos o que os músicos, como os músicos viveram neste período, desde o princípio da pandemia e ainda estamos dentro desta. Aliás, vamos completar agora um ano quase desde o princípio das restrições. Eu que gostava de saber de que maneira a pandemia afetou a tua situação financeira desde o início das restrições até hoje. Sim. Pronto, como eu já disse, né? Pronto, eu sou músico e continuei a trabalhar, na verdade, durante todo este tempo em teletrabalho e mantive esse trabalho e esse rendimento. Também já vinha atrás, pronto, e manteve-se. Hum, em termos financeiros, tive sempre essa base que tem sido também parte do meu trabalho. É claro que há outra parte do trabalho de músico que me ajuda a ter uma vida um pouco mais tranquila. Pronto, e tem a ver com a remuneração do trabalho que eu gosto de fazer e que eu quero fazer, né? E essa esteve cortada agora durante este período, mas pronto, não financeiramente, na verdade consegui manter esse rendimento base que vem do meu trabalho de rádio. Que também pronto, que é um trabalho que eu faço também com gosto. E em relação à tua parte, digamos, de músico profissional, é músico que toca em várias bandas, recebeste algum apoio ou assistência financeira do governo? Eh, Se recebeste, se conseguiste, se fosse por aí? Epá, não, eu na verdade eu não me candidatei porque lá está, porque consegui manter este rendimento e nesse aspecto não houve. Sei que, por exemplo, o meu patrão manteve o vencimento da rádio dos seus funcionários através do layoff, através de apoios também que houve. Portanto, também parte do meu ordenado vem desse dinheiro da Segurança Social, que é do layoff. Mas não recorria A nenhum, por causa, porque claro, tenho, porque tenho tens mantido o outro trabalho. ordenado, sim. Então vamos concentrar-nos mais na parte exatamente musical, digamos, da tua vida como artista, como músico. Em termos de trabalho criativo, como é que a pandemia, ou o princípio do lockdown, ou confinamento, como queremos se chamarlo, poderá Sim. ter afetado, digamos, a tua vida normal criativa? Pois, é claro que todas as pessoas são afetadas pelo seu meio, não é? Isso é uma lição que já aprendemos da história. E todos os músicos também todo o seu meio também à volta, todas as suas experiências também afetam a sua vida. É óbvio que esta situação transformou a vida de toda a gente, não é? E isto mudou muitos dos nossos, como tu disseste há bocado, estamos agora a completar um ano em que estamos neste período de confinamento e isto criou naturalmente mudanças muito radicais na nossa vida e na nossa forma de trabalhar. Uma coisa essencial e o primeiro efeito, diria, que é a falta que faz a possibilidade dos músicos, sobretudo naquilo que é o meu trabalho, que é trabalhar em grupo, trabalhar em bandas, trabalhar nessa ideia de haver uma banda que tem uma determinada linguagem, uma determinada mensagem, uma determinada ideia para passar. Eh, mas para já a dificuldade de ter esse contacto com as bandas para conseguires trabalhar, isso prejudica o teu trabalho, afeta-te, isola-te, altera a coisa. Depois também a falta do contacto com o público e daquilo que é a razão de ser do nosso trabalho, de subir ao palco e aquela interação que existe dos espetáculos, não é? Pronto, essas foram à partida as grandes alterações, a primeira grande alteração. Depois houve várias fases
que, por acaso, no início, no primeiro confinamento, nós todos, bem, não sei, nós todos, mas pronto, eu estou a dizer eu, e acho que deve ter passado pela cabeça de muita gente, que é aquela ideia, bem, eu finalmente vou poder ter tempo para me dedicar a coisas, a ideias e tal, e que eu poderia e gostava de desenvolver. E houve um bocadinho esse frenesim de me obrigar quase a ocupar o tempo que tinha, um tempo fechado, confinado em casa, fechado em casa. Bem, vou aproveitar este tempo para trabalhar. E eu, pá, comecei inicialmente, até porque eu comecei com o teletrabalho em, Foi logo em março. sim, exatamente. Aliás, eu até comecei com o teletrabalho da rádio antes de vir uma semana ou 2 semanas antes de vir o confinamento para toda a gente. Mas, portanto, eu comecei a fazer o teletrabalho e a fazer uma coisa que também, pronto, aquela coisa de estar em casa a editar, a fazer coisas para o computador e tal, pronto, ligado especificamente ao trabalho da rádio. Mas então eu estava a dizer que a determinada altura, pronto, nessa primeira fase eu, como estava a mexer no editor e tal, e até para me obrigar um bocado a compreender e a mexer mais naquilo, comecei a fazer umas experiências musicais de volta daquilo. Como o meu sistema é muito rudimentar, estava com um editor, epá, pronto, andei a fazer uns re-edits e assim umas coisas musicais. eh, Fiz uma coisa que até resultou bem, depois eu já te mostro a seguir. Por acaso até acho que resultou bem, que é assim uma brincadeira tipo de coisas para DJ, tipo fiz um mashup assim, pronto, aquelas coisas que estás a fazer em casa, a ouvir música e tal. Mas isto para dizer o quê? Que a determinada altura eu senti, e nesse primeiro confinamento eu senti esta coisa de passei ali horas seguidas e dias seguidos à volta do trabalho com a música. Ocupava o meu trabalho já trabalho na rádio com música, já trabalho como músico e no tempo livre estava a tentar fazer músicas para me distrair. E houve um ponto em que acho que aquela coisa explodiu, saturou um bocado. Houve ali um momento de. Stop. Houve um momento de stop, uma espécie de ruptura. Pá, de repente já era música sempre. Ia para a cama a pensar em música, acordava, pá, e tive que parar. E então veio assim uma espécie de uma ressaca de tudo isso, em que fiquei tipo assim quase. Que não conseguia pegar no instrumento para trabalhar. Não conseguia, pá, olhava para o instrumento e. Porque, pronto, eram muitas horas, tipo. E esta vez parece que fiquei assim uma espécie de com uma intoxicação. Não, me Muito, aconteceu a mim a mesma coisa, várias vezes, durante estes... sim, pois, e fiquei um pouco pá, com essa reação, e depois que é um bocado estranho, que é terrível, não é? Porque tu és músico e tens quase uma reação em relação ao teu instrumento, que também é a tua vida, que se mistura com a tua vida, com o que tu és, mas com o teu trabalho. E estas, tipo, ficas com um sentimento de culpa, mas isto é o meu trabalho, eu não posso ter este tipo de. Percebes? Foi assim uma coisa muito complexa, muito agressiva. Foi assim uma coisa tipo, de repente, quase um choque com aquilo, com a tua vida, com a música. E a música, entrei assim uma espécie de um conflito. Mas isso Isto, poderia ter sido uma perca de motivação, claro. E o sim, que senti sim, foi isso. sim, isso sim, sem dúvida, porque lá está. eh, A mim o que me motiva e o que me puxa um pouco é um bocado esta coisa da construção em coletivo, das bandas e não sei o quê, para tocar ao vivo, não é? Que acima de tudo é isso que a gente faz. É? A gente toca em bandas para tocar em vivo para subir ao palco. E realmente nesse aspecto foi um bocado essa clara falta de motivação para isso. Não é? E agora se calhar também respondendo a outras perguntas que se calhar que já vais fazer mais à frente, mas eu nunca tive predisposto, nunca foi uma ideia para mim, nunca existiu a coisa de poder fazer concertos online, de ir substituir, vamos criar aqui uma alternativa. Isso para mim nunca foi alternativa, porque, quer dizer, nunca
pode existir, pode funcionar como uma arma de marketing para continuares a aparecer, para as pessoas conhecerem a tua música, o teu trabalho, o teu nome, não é? Para não se esquecerem de ti, pronto, nessa perspectiva de marketing, talvez. Mas numa perspectiva daquilo que é o nosso trabalho, de subir a um palco, daquela realidade que é a interação com o público à noite, que altera sempre a música que está a acontecer no palco, não é? E isso nunca substituiu, portanto eu sempre me recusei um pouco a essas soluções alternativas. Mas, por exemplo, em perspectiva futura, poderá haver este novo tipo de performance ou de formato de performance, porque eu ouvi-se falar em festivais que vão ser feitos em live streaming, poderá tornar-se um novo paradigma. Em relação a isto... Não, eu creio que nunca poderá substituir, nunca irá substituir, porque pronto, isso acho que o que as pessoas procuram é exatamente a comunhão. Portanto, a comunhão à distância também existe, não é? As novas tecnologias permitem isso, mas todos nós sabemos que não é a mesma coisa, não é? Tipo, nós estarmos aqui a conversar ou estarmos à distância a trocar mensagens ou a falar por WhatsApp ou por teleconferência é diferente. Mas ainda para mais na música, ou no espetáculo, ou no trabalho de palco. De performance. Sim, das artes de espetáculo que tem a ver com esta coisa de realizar ao vivo, mas realizar ao vivo num determinado ambiente específico, numa sala com público. Pode não ser a sala convencional, não é? Não precisa ser uma sala de 4 paredes, mas o conceito do espetáculo não é substituível porque as pessoas precisam exatamente dessa relação. É a relação essencial que não é eu ir tocar para cima de um palco que me satisfaz. Não, é a relação com o público, o intercâmbio com os outros músicos, com o público, com esse ambiente e essas energias que se criam. E agora perdi-me um bocadinho na conversa. Não, portanto, estás a dizer que o live streaming não poderá... Pois, eu penso que nunca substituirá. E acho que pode haver algumas... como hoje em dia, quer dizer, hoje em dia as telecomunicações e as ferramentas tecnológicas que existem devem ser usadas e estão aí ao dispor para serem usadas. Nada contra, tudo bem. O que eu acho é que nunca substitui isto. E até acho que pode ser errado. Depois é uma questão, lá está, outra vez em termos de estratégia e de marketing mesmo em termos artísticos, não é? É a minha opinião, à falta de melhor. Acho que pode ser errado nós passarmos a disponibilizar, começarmos a achar que disponibilizarmos o nosso trabalho na internet que substitui o nosso trabalho e que pode de alguma forma alimentar aquilo que é o nosso trabalho. Eu acho que há um efeito aqui muito... contraprodutivo. Sim, exatamente. Sim. Pernicioso ou contraprodutivo, um efeito contrário, que é, na verdade, quando a gente está a disponibilizar as coisas na internet, elas ficam na internet. Portanto, eu quando me apetecer ouvir... eu gosto muito daquela música daquele grupo do Francesco, do Storatora, adoro os Anónima, não vou lá. Olha, vou aqui, tens aí, liga aí o Bluetooth, que eu vou ligar a application e substituo agora aqui os Anónima não vou lá e por... Portanto, ou seja, esta disponibilidade que os artistas começaram a dar do seu trabalho e da sua criatividade pode ser contraproducente no sentido em que num ponto de viragem as pessoas ou para ouvir o Tiago ou para ouvir o Francisco, sim, eu tenho aqui, está aqui, queres ouvir os Space Boys, queres ouvir os Agenda Boys, olha, está aqui o último line que eu saco, olha, está aqui, olha, puseram
Por acaso nós até sabemos, agora fazendo outra parte, um gajo pode gravar um disco e no dia a seguir o disco está na internet, Pois. sacado, né? Sem ninguém receber direitos. Mas pronto, eu acho um bocadinho contraproducente. Na verdade, muitas vezes eu brinco, sou um bocadinho, dizer que sou um gajo analógico num mundo digital, mas eu prefiro muito mais esta coisa da malta. Viver. Sim, Vivenciar. tocar ao vivo, vivenciar, experimentar, esta coisa de tocar em bandas, tocar em palcos, muito mais do que a coisa da distância da internet. E agora, aproveito mesmo para fazer uma pergunta que é bastante interessante, ou seja, me interessa saber se tocaste ao longo de 2020 em concertos em que havia restrições às pessoas, por exemplo, máscara, uso de máscara, impossibilidade de dançar, de estar em pé, e como viveste este tipo de performance de concerto, ou seja, como estes elementos extra-musicais podem afetar a tua performance e o que é que o próprio público pode sentir a estar num contexto. Opa, eu estava aqui a tentar lembrar, eu penso que eu não estou concerto. Te vi tocar uma vez na Praça da Alegria, por É exemplo, verdade, sim, exatamente, sim, agora estava-me a falhar a e memória. tiveste outros. No final de setembro. Por acaso, em termos de concerto, tivemos esse. Não me lembro se tive mais. Concertos propriamente dito, acho que não tive mais. Mas eu estive na Festa do Avante, onde aconteceu, pronto, concertos e teatro e cinema ao ar livre, uma série de atividades culturais. As pessoas todas sentadas. Com as pessoas sentadas e pronto, com máscaras, com a desinfetar as mãos, aquela coisa. E tive a oportunidade de assistir a vários concertos, e aquilo que eu pensava que, eu não sei, pronto, a questão da Praça da Alegria, já lá voltamos, já falamos sobre isso. Mas pronto, eu não tenho a perspectiva dos músicos que estiveram Mas tens a perspectiva do público. nesse evento um bocado maior, mas tive no público, epá, e ao contrário daquilo que eu imaginava, que quando isto estourou, que assim, epá, mas um gajo não vai tocar com as pessoas de máscara e sem se poderem abraçar, isto não faz sentido como músico. Pronto, eu mentalmente a criar uma ideia. E a verdade é que eu, como público, estava sentado a ver o Seguro Fichado, que é um poder do caralho, aquilo é muito bom. Nunca tinha visto. Também vi, fantástico. Tinha ouvido umas músicas assim na rádio, assim, bem, isto é power, mas eu na verdade, ok, isto é power. Não me bateu assim tanto, na verdade, assim, o áudio. Bem, o concerto, a primeira vez, com máscara, com o isolamento todo, bem, foi de uma força, foi até pelas próprias circunstâncias a que aconteceu e a necessidade e a força que houve para realizar aquele concerto e os músicos também, a própria mensagem dele a dizer, pronto, aquela mensagem antirracista e antifascista na Festa do Avante, aquilo fez tipo um cenário tão completo. Ou seja, isto para dizer o que, ao contrário daquilo que eu imaginava, teve uma intensidade e teve uma força mais do que aquela coisa de superar as dificuldades e apesar disso, a música permanecer, a comunicação, as pessoas ao vivo, permanecerem com a vida contra a ameaça de morte. Isso acho que isso é uma força também que é intrínseca a cada ser humano, não é? Mas que é forte, quase tanto ou mais do que uma expressão artística e individual, ou seja, ela também é aquela coisa comum, não é? Da gente, epá, nós quase que fazemos parte de. Eu acho que o público ali sentia que também fazia parte daquele espetáculo, tipo, acho que apesar de tudo é um bocado que esta crise nos pode, pá, nos deve ensinar, que é a gente ter sempre, e o ser humano sempre tem isso é a história do ser humano e da natureza, ter sempre a capacidade de resistir, de vencer, de se levantar e de continuar com a vida, pá, mesmo com as regras, contraponto tudo o que for que possa limitar a nossa liberdade, a nossa criatividade, a nossa arte, a nossa vida. Lá está a nossa vida, como estavas a dizer há pouco. Fantástico sentir como público essa participação no concerto de uma forma intensa. Exatamente, eu acho que toda a gente, mais do que num outro concerto normal, às vezes em que está com muito mais gente, com toda a gente aos pulos, parece que as pessoas sentem, pá, estamos aqui
como quase um ato de resistência contra o medo e contra a doença e contra o perigo, não é? Tipo, um gajo proteger-se, protegendo os outros, mantendo as regras e tal, mas continuar a vida, assistir a concertos, mão morta. Epá, foi brutal, porque eu não tive a oportunidade de ver o Mário Laginha e o Camané, também foi muito bom. Mas vi os Deadcom, por exemplo, fizeram um concerto brutal também. E pronto, lá está, Deadcom, às vezes tem aquelas músicas agitadas, dá vontade de dançar. E é um bocado essa coisa, a gente... E como músico, igual. Tentar fazer o melhor. Sim, como músico, sim. Há bocado estavas a falar desse concerto de Suzy and the Boys na praça, e lembro-me, foi na Praça da Alegria, e lembro-me da alegria com que a gente recebeu a notícia que íamos ter um concerto, não é? Porque já tínhamos estado em confinamento e aquele concerto tinha sido adiado, não sabíamos quando é que poderia acontecer, depois veio a acontecer, houve ali aquela abertura do verão, e a alegria com que nós todos partilhámos aquela coisa de ensaiarmos, temos a ensaiar com máscaras e tal, mas depois poder tocar ao vivo, e isso, pronto, acho que para nós foi assim uma espécie de uma botija de gás, como é que se chamam as máquinas? Aquelas máquinas de oxigênio, foi a nossa máquina de oxigênio da crise da pandemia, mas é um bocado essa coisa que eu acho que é de nós temos, e o ser humano e a natureza, a vida, sempre encontra, e nós temos que saber encontrar essa coisa de continuar com a vida, continuar com a cultura, continuar com a arte, perante todas as adversidades. Houve gajos que vieram e que queimavam livros e que proibiam a gente de pensar, e queriam proibir a gente de pensar, e também resistimos e vencemos. Veio um vírus, também resistimos e vencemos. Agora, isto há de ser difícil, mas pá, a gente não pode ficar fechados sem trabalho, sem cumprir as regras, fazer toda a segurança, mas continuar a viver. E para terminar, acho que é uma pergunta que poderás responder de maneira simples. Sim ou não? O que é que esperas assim, da política, dos políticos? Digo isso na perspectiva do melhoramento dos músicos, do setor das artes, da cultura. Essa não é bem simples, não é? Mas eu acho que, acima de tudo, o que nós devemos esperar e que já esperávamos antes de tudo isto acontecer e que continuamos a esperar é que os governos, quem manda no país, os responsáveis, cumpram a Constituição. Cumprir a Constituição. E a Constituição diz que todo o povo, todos os portugueses têm direito ao acesso à cultura, à criação e à fruição da cultura. Isto está na Constituição, é um direito fundamental de todos os portugueses. O livre acesso à criação e à fruição. E nesta perspectiva, até a fruição, portanto, a gente assistir a espetáculos, a arte, até é quase um auxiliar para a criação, porque o que interessa é ver mais gente a criar, e quanto mais gente a criar, e cada vez melhor, e cada vez com um sentido mais aperfeiçoado da sua arte e das suas ideias, isso é melhor para todos, não é? Portanto, aquilo que se espera, a primeira coisa que se deve esperar é que cumpram a Constituição. E isso não foi a pandemia que veio, já não o faziam antes. Portanto, o que a gente precisa é que os governos olhem para o país, olhem para o seu povo, para a sua população e para a cultura do país como um bem, como a palavra diz, é um bem, é uma coisa boa, que é essencial e que é um direito fundamental de toda a gente. Portanto, tem que haver meios para que os trabalhadores da cultura possam trabalhar com direitos. Tem que haver meios para que as pessoas, a população em geral, possa aceder à cultura sem haver elitização da cultura.
mas que também possa, acima de tudo, fundamentalmente estar em contacto permanente com a cultura e que a cultura seja uma linguagem do dia-a-dia, seja, faça parte da vida das pessoas. E isto é tudo o que falta. Tudo isto faltava antes. Quando vem esta crise, veio demonstrar, acima de tudo, o quê? Mais do que isto que já todos nós sabíamos que ninguém cumpre, é que a maior parte das pessoas que trabalham na cultura, sobretudo na nossa área das artes do espetáculo, e sobretudo os músicos independentes das artes do espetáculo, como nós, né? Tipo músicos que não estão ligados a estruturas, ou orquestras, companhias, não sei o quê. O que nós sabemos é que, ou técnicos, ou não sei o quê, que vivemos todos na maior das precariedades, na maior das incertezas, na maior da fragilidade que de um momento para o outro as nossas vidas podem descambar, né? E se acontece um abalo, e isto foi um grande abalo, ainda por cima, e acontece um abalo, há sempre companhias, pequenos grupos a fechar, bandas a desaparecer, músicos ou outros artistas a abandonar e tal, não é? E isto revela que o que falta, na verdade, falta uma política de cultura à séria, digna desse nome e digna da obrigação fundamental que o Estado tem de garantir a cultura, a fruição e a criação de culturais a toda a população. Falta tudo. Exato. Okay. Em relação aos movimentos reivindicativos que surgiram neste período, participaste em algum? Tens algo a acrescentar? Por exemplo, a União Audiovisual e outros grupos? Sim, não tenho seguido o surgimento de vários grupos, portanto já havia e continua a haver uma estrutura que é o sindicato CNST, uma estrutura central dos trabalhadores. O sindicato dos músicos já existe há muitos anos e o STE também já desde os anos 40 do século passado. Portanto, existe essa estrutura e surgiram muitos movimentos sociais e associativos. Eu acho bem, é um bocado o que eu estava a dizer. Há pouco, em relação às dificuldades, eu disse de uma forma geral um bocado que são problemas que atravessam todas as áreas, não é? O que eu, às vezes, me pode preocupar um bocadinho é que quando surgem estes movimentos e começam a haver muita polarização, não é? Há muita fragmentação, aumenta o divisionismo e acaba por não contribuir para aquilo que é fundamental, que é para já, quer dizer, para além também da solução dos problemas concretos de cada profissão, mas a solução, procurar aproximar-nos da solução daquilo que são os problemas gerais de toda a área da cultura, dos trabalhadores da cultura. E pronto, isso é um dos meus receios, que esses movimentos... Agora, por outro lado, acho que é positivo, que revela que há pessoas que se levantam da sua condição habitual de espectador da realidade e da vida e começam a agir e a fazer coisas e a participar. Eu acho que sim. Agora, eu acho que é muito importante preservar esta ideia da unidade e de que os trabalhadores da cultura são trabalhadores, não é? Nós não vivemos num mundo à parte, isolado do resto da sociedade. E as nossas necessidades ficarão satisfeitas com também o resto da sociedade e o resto dos trabalhadores também verem as suas necessidades resolvidas. Quando tiveres mais gente com mais acesso à cultura, para ir a espetáculos, para alimentar e procurar espetáculos mais desenvolvidos, em que a gente possa ser mais livres de criar e não estarmos obrigados, e quase nós hoje em dia vivemos escravizados, nós como músicos, por exemplo, vives escravizado, vives se a tua música tiver sucesso comercial, se for vendável. Isso é incrível. Portanto, a arte não, e a cultura sempre esteve ligada também ao show business, a uma área também de um comércio, de uma certa indústria ligada a isso. Mas na verdade, hoje em dia o que está a acontecer é que nós, se não vendermos, se nós não conseguirmos atrair público para vender, não existimos. Portanto,
a maior parte dos trabalhadores das artes de espetáculo estão numa área comercial e não devia ser. Tem que estar numa área que é cultural. A cultura é livre. A cultura não pode ser uma coisa que é vendável, não é? Que é a cultura não. Comercializada. Pois, a cultura não tem um valor que seja numerável. Tem um valor tão grande que não pode ser mensurável. Sim, sim, Não é? sim, sim. E este é que é o erro de todo em que nós estamos apoiados, do sistema em que estamos apoiados. Perfeito. Muito obrigado, Tiago, Obrigado, Chesco. pelo Prazer. contributo valioso. Eu queria tenho só uma pergunta estatística que faço a todos. Tu, se te lembrares, em 2019, no ano antes Sim. tiveste mais ou menos quantos concertos? E, À volta de 2? epá, eu por acaso, na verdade, na minha vida já tinha tido algumas mudanças. Mas quantos concertos é que eu tive? Quanto é que tinhas em Não média? sei. 2018, 2019? Epá, não sei. Eu nunca consegui dizer, mas não sei, tipo uns. É porque eu, na verdade, reduzi um bocado a minha atividade. Fiquei só com o Suzy and the Boys, Ok. que também é uma banda emergente, e os Ills Union, também uma outra banda também um bocado emergente. Abandonei um bocado outros trabalhos que tinham, que trabalhavam mais. Mas, pá, não sei, à volta de que tipo 10 por ano, seria uma média. Em Para 2020? 2019, talvez. 2020, quantos é que tive? Acho que Dois. tive dois. Tive um 14 de fevereiro com eles Union. Não, Não, fizemos. dois. Não, então tive três. Tive em março com Suzy and the Boys, depois com Suzy and the Boys também em setembro. Em fevereiro tinha feito um com eles Union e acho que foi isso. Foi isso. Ou seja, uma atividade musical muito reduzida. Exatamente. Para acabar, exatamente, deduzo que não fizeste nenhum live streaming durante este período, com outros músicos. Deduzes bem. É. Elementar, meu caro de Chesco. Não, mas queria saber se tens alguma, por exemplo, neste caso, nestes dias fizeste uma residência artística, ou seja, pode ser incluída como uma atividade artística em pleno confinamento. E se tens alguma música que aqui produziram com Suzy and the Boys que queres aconselhar para ser ouvida, assim, destas músicas que fizeste nestes dias? Opa, Queres isto, aconselhar eu devo dizer que estes dias aconteceu uma coisa extraordinária em termos humanos, não é? Mas em termos como músico, que é esta coisa da gente poder estar numa residência durante vários dias, a banda preocupada com o seu trabalho, a viver a sua vida também e a ter bons momentos e tal, mas ocupar o seu tempo a trabalhar, concentrada nesse trabalho. Isto foi uma coisa extraordinária. Epá, e acho que acabou por ser altamente produtivo. Acho que nós somos um grupo somos 8, mas houve um que faltou, somos 7, não é? Acho que a maior parte das pessoas estava um bocadinho cética, estava com um bocadinho de receio do que é que ia acontecer. Eu desconfiava que, pronto, que eu tinha uma certa ideia que a gente ia conseguir levantar pelo menos 2 temas. Pronto, isso já não seria mal. 2 temas originais, completamente novos de raiz, num espaço de uma semana, com uma banda toda a tocar. Isto já era muito bom. Mas pronto, a gente conseguiu levantar mais. Levantámos 5 temas. E acho que... Epá, acho que foi uma experiência extraordinária. Acho que foi um grande contraponto para aquilo que tem sido as nossas vidas habitualmente até aqui, né? A gente viver confinados, separados, fechados em casa, a praticar sozinho na guitarra, tristemente desinspirado, e chegarmos aqui e todos sentirmos esta a alegria de estarmos juntos, a alegria de trabalharmos juntos, a alegria de estarmos a construir coisas em conjunto. E isso acho que é insubstituível e acho que é um lado, para mim é o lado do trabalho que é mais interessante do nosso trabalho. Acho que é o mais difícil, já era o mais difícil de realizar em qualquer circunstância. Acho que foi a primeira vez que eu consegui fazer uma coisa deste género, que acho que é muito importante e devia ser uma coisa acessível. Lá está, o tal acesso à criação. Isto devia ser uma coisa acessível a toda a gente e eu cheguei agora e fiz a minha primeira residência artística com um grupo de extraordinários músicos e seres humanos, que é um grupo fantástico, onde a malta
pá, a possibilidade de vamos ver o que acontece e sais quase com meio disco feito. É bom. Foi um bom tempo. E uma dessas músicas que queiras... Que eu recomendo? Se que recomendas para futuros... Não sei, olha, nós levantámos aqui uma música completa, levantámos várias músicas completamente raiz, não é? É um bocado difícil, mas acho que aquela música, aquela balada que a Suzy escreveu a letra, o Wear My Crown, e que construímos aqui, acho que ninguém diria que aquilo resulta de um trabalho tão árduo, não é? Porque é que ela acaba de pensar, quem ouvir a música parece que é uma canção tipo simples e tal, feita assim, é uma construção simples, uma melodia e tal, e resulta de um trabalho coletivo que é extraordinário e acho que tem essa simplicidade, tem a beleza das coisas simples, é um bocado isso que eu queria dizer. Perfeito. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Francisco. É um prazer.